Nesse vídeo vamos trazer aqui, gente, novo nome que surgiu para a centroavante do Bahia. Além disso, vamos trazer também mais informações sobre o Bahia, o mercado da bola. Isso é muito mais, é mais um vídeo aqui do canal para Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje é mais um Plantando Bara, mas antes disso eu peço a sua ajuda, verifique se você está inscrito. Muita gente assiste sem perceber que não está inscrito. É realmente curioso, quase a metade das pessoas que assistem não estão inscritas. Então peço a sua ajuda, clique no botão inscrever-se, não paga nada por isso. E vamos que vamos aí, rumo aos 85 mil inscritos no canal Bara Bahia. Quem sabe até o final do ano, contando com a sua ajuda, a gente chegue aí com a ajuda de Deus, claro, aos 100 mil inscritos aqui no canal Bara Bahia. Mas vamos para o assunto de hoje, a gente começa trazendo aqui informações reforçando a situação envolvendo Kaique, gente. André Hernan trouxe 31 de janeiro que Kaique estaria fechado indo por empréstimo ao Corinthians. E hoje, está aqui inclusive horário, gente, 7h56, acabou de trazer isso. Ele trouxe aqui reforçando o que o Odia tinha trazido. Né? Kaique, forte pressão interna no Corinthians, fez cair um negócio que estava fechado. Dorival aprovou, Marcelo Paes ajustou tudo. Mas por questões totalmente políticas, houve mesmo um recuo. Isso por causa da revolta com Bahia / Grupo City no imbróglio recente envolvendo o Cauê Furquim. Tá aí, gente. Então já foi, né, sobre Kaique, assunto encerrado, e o detalhe é o seguinte, né, a Pro Manager, que é quem gere a carreira de Kaique, é também quem gere a carreira de Cauê Furquim. E a revolta é justamente essa, eles entendem que a Pro Manager não agiu corretamente com o Corinthians com relação a Cauê Furquim, então eles não querem fechar negócio, ou qualquer negócio, né, nem com a Pro Manager, nem com o Bahia, nem com o Grupo City. Zero problema quanto a isso, poderia ser bom, dividir um salário poderia, né, mas se não é para ser que ele seja jogador do Bahia, que o Bahia busque outras alternativas. Sobre isso eu fiz uma postagem, gente, inclusive eu tinha prometido fazer essa postagem lá no Twitter para encerrar esse assunto que já cansou e dando uma geral do que eu apurei. E eu vou trazer aqui para vocês o que eu escrevi. O texto um pouco longo, mas vou trazer aqui para vocês o que eu trouxe aqui sobre Júnior Santos e Bahia, e até porque tem a ver com Kaique, que eu acabei de trazer, inclusive, aí, reforçado por André Hernan. Tá aqui, gente. Já gravei um vídeo, mas prometi também postar por aqui uma geral desde o começo do que eu apurei sobre Júnior Santos e Bahia. Desculpe a extensão, mas é para encerrar o assunto por hora. E aqui, gente, eu trouxe ponto a ponto. Atlético Mineiro e o staff do atleta saíram oferecendo geral. Ofereceram o Bahia. Eu botei aqui, gente, em parênteses. O Bahia não tinha qualquer interesse em Júnior Santos. Isso precisa ficar claro, tá, gente? Mesmo sem interesse inicial, é bom que se diga, o Bahia fez uma sugestão informal sagaz, vendo uma boa oportunidade. Empréstimo recíproco. O que aconteceu então? O Bahia estava ali quieto, ofereceram, o Bahia nunca teve interesse em Júnior Santos. O Bahia pensou, poxa, é a chance de repente de eu repassar Kaique. Então vamos ver se de repente eles aceitam. A Bahia chegou, fez essa sugestão informal, não sentou para negociar, nada formalizado. Aí sugeriu um empréstimo recíproco. O Bahia emprestaria o atacante Kaique. Imagino que desconfiaram o Ney Digas em live semana passada, quem acompanhou sabe. E receberia em troca Júnior Santos. O Bahia pagaria o salário de Júnior Santos e o Galo pagaria o salário de Kaique. A diferença é pequena, viu, gente? Do que eu sei de Júnior Santos está aqui, né? Cerca de R$ 1 milhão sem luvas. Kaique não é isso, tá? Mas também abaixo, não gosto de revelar não, para ser sincero com vocês. Mas seria uma diferença que dava para ser bastante interessante para o Bahia. Essa foi a única sugestão inicial do Bahia, mas o Atlético Mineiro não aceitou e morreu o assunto, gente. Naquela oportunidade já tinha morrido o assunto. Até aí não tinha havido qualquer reunião para acerto com o Bahia, apenas pagando parte do salário de Júnior Santos, porque muitas outras fontes trouxeram, né? Ah, tá debatendo salário? Não, né? Do que a gente apurou, nunca houve qualquer debate sobre salário. A ideia do Bahia era Kaique com Júnior Santos. Depois disto, quando já havia este não e não se negociava mais, vazou a notícia de lá para cá. Por que será, né? Vocês sabem, staff interessado, Atlético Mineiro, vazou de lá para criar o burburinho. Mas não havia mais nada nesse momento, tá? E foi em razão disto que neste momento eu postei nada. Não há negociação, nem avanço, nem acerto. Afinal, não havia mais nada neste momento, naquele momento, né? Talvez eu devesse ter explicado melhor para evitar a interpretação pela metade. Eu estou até reforçando aqui a explicação, viu, gente? Quando eu me referi a nada, porque naquele momento o Atlético já tinha dado não na proposta do Bahia, nessa proposta aí por Kaique, não havia mais nada. Aí vem, o Corinthians se interessou por Kaique, o interesse em Alejo Vélez vazou e o Rosário fez jogo duro com Alejo e o Bahia. O Bahia sem Kaique deixou claro que só reiniciaria qualquer conversa se o Galo assumisse uma parte boa do salário de Júnior Santos. O Galo, em momento algum, avançou neste caminho porque prioriza empréstimo com o clube que assuma 100% do salário, que é natural, né? Querem repassar, já que pagaram caro. A situação entre Kaique e Corinthians desandou, acabei de trazer, e o Galo vê na saída de Júnior Santos um bom respiro na folha, ou seja, pode ceder com o tempo, passando a assumir parte do salário do empréstimo. Pode acontecer, viu, gente? Não se descarte, não. Situação de momento. O Bahia tem um plano A, vocês sabem, até o fechamento desta janela, e Júnior Santos é só uma possibilidade
Se o plano A, que é a Lei Juveles, não der certo até 3 de março, né? E se o Galo aceitar as condições do Bahia, etc. Cauli nunca foi do interesse do Atlético Mineiro até o presente momento. PS foi com o apurei durante todo esse período, sem descredibilizar quem trouxe sentido contrário. Bara pode fechar, eu não descarto essa possibilidade, mas não é a prioridade no momento. Bara torce para que não venha, errado. Ele, em boas condições físicas e havendo um bom acordo, pode agregar jogador de força experiente. Quero ser feliz, não quero ter razão, zero vaidade. Essa aqui é a minha opinião a respeito dele, viu, gente? Muita gente achando que eu gostaria que não viesse. Não há certo ou errado, mas apurações em fontes diversas. Já ficou claro até aqui, não houve avanço nem acerto, conforme eu disse. Sozinho, entre aspas, lá atrás. Porque eu me referi a esse sozinho, gente. Que como todo mundo estava apostando que estava negociando. Eu que disse que não havia mais nada naquele momento. Porque eu já sabia das apurações que já tinha havido essa sugestão de troca e o Atlético Mineiro tinha negado. Então, por isso que eu trouxe sozinho. Naquele momento, não havia mais nada. Até então não tinha trazido. Deixei quieto para não melar, para não prejudicar a negociação. Mas depois que eu vi que não tinha mais acerto e o Atlético não aceitou, eu pude, inclusive, revelar. Assunto encerrado por hora e agradeço a todos que, de algum modo, confiaram na gente. O desconfiar faz parte diante do contexto em contrário, mas de forma civilizada, tá, gente? Muita gente curtiu, repercutiu. Obrigado a vocês. Assunto realmente encerrado. Sigamos. Foi tudo isso que aconteceu. Pode vir, Bara? Pode. Desde que, repito, o plano A não dê certo, um outro jogador não venha e todas as condições sejam aceitas, né, pelo Atlético Mineiro. Aguardemos aí as cenas dos próximos capítulos. Para completar, tá aqui, gente. Aí sim, de repente, pode acontecer. E o nome surgiu. Vejam vocês que a fonte aqui é Elias Lopes, é licenciado em comunicação social e cobre lá o futebol venezuelano, muita gente seguindo, mais de 18 mil pessoas. E ele trouxe aqui, vou trazer com a tradução, o atacante venezuelano Saúl Guarirapa esteve muito próximo de ser emprestado ao Bahia. O Sharjah FC, lá dos Emirados, havia aprovado o término do empréstimo, mas o Citigroup, proprietário do clube brasileiro, desistiu do negócio no último minuto, devido às sanções que os impediam de negociar com o Sochi FC da Rússia, detentor dos direitos do jogador. Tá aí, gente. Situação, hein? O Bahia teria procurado, mas em princípio não teria depois avançado quando o empréstimo se encerrou e é um jogador que tem direito vinculado, mas não dá para cravar que se encerrou necessariamente, né? De todo modo, isso reforça que o Bahia está em busca de outras opções. Está aqui, inclusive, o transfer market dele, Saúl Guarirapa, está aqui, 23 anos, vejam que é o perfil que o Bahia busca, de jogador jovem, Alejo tem 22, a altura 1,89 m, acho que a mesma altura de Alejo, inclusive, e já passou pela seleção venezuelana. Então, vejam vocês, contrato de empréstimo até 30 de 6 de 2026, a ideia do Bahia era tentar rescindir o empréstimo por lá e trazer ele para cá. Estava emprestado lá para a Pro League do Sharjah FC, mas está aqui, inclusive, a quem ele pertence, o clube atual, Sharjah, emprestado do FK Sochi. Ele se valorizou muito nos últimos anos, o scout do Bahia está trabalhando. A opção de compra obrigatória com condições, foi assim que foi o empréstimo, vejam vocês. Estão aqui os clubes, né? Ele, então, fim do empréstimo, voltou para o FK Sochi. Então, o Bahia só conseguiria trazer nessas condições. E aí, tem um caso de Eli José, que veio da Rússia. Então, se de repente o clube russo aceitasse, de repente, uma rescisão amigável, tal como aconteceu justamente com Eli José, ele poderia vir. Então, eu não descartaria essa possibilidade. Por quê? Porque ele estava emprestado. Então, às vezes, para o clube da Rússia, pode ser interessante rescindir amigavelmente, deixar de pagar o restante do salário, porque ele tem contrato lá até 6 de 2028 e deve ganhar bem. Está aqui sobre o jogador, inclusive, 5 jogos e um gol feito na Pro League, né? Um jogador que, em princípio, preenche os requisitos. E do que eu devendo de vídeos aqui, gente, jogador de muita movimentação, né? Jogador de muita movimentação, tem uma boa altura, mas não significa ser lento, pelo menos com base nos vídeos recentes que eu vi. Esses vídeos aí tem 3 meses, tá ele aí se desvencilhando. Então, o Bahia busca um jogador que tem estatura, tem aporte, mas ao mesmo tempo tem uma boa movimentação. Consiga se movimentar, vejo agora ele aqui dominando essa bola pelo lado de cá. Claro, é DVD, enfim, né? Mas se vê um pouco aí do perfil do atleta. Não descartaria agora, vou aprofundar, confesso a vocês, não sabia as apurações em torno desse nome. Além de tudo isso, você acabou de assistir meu vídeo, tá com fome? Gente, uma dica bem legal para você, vale muito a pena aqui pelo preço, que é muito bom, e você vai poder usar o cupom BARABAHIA15, 15% de desconto, gente, inclusive nos combos. Tá aqui a minha dica para você, parceiro aqui do canal Barabahia, Pizete, o sabor que fica, a pizzaria, gente, fica lá na Praça Ana Lúcia Magalhães, 576, na Pituba, tem vários combos bem legais, realmente, é top, viu, gente? Pizzaria top de linha, tá vendo aí, ó, o que vocês estão vendo do preparo dela, é muito bem feita, já conheci, é fininha, mas vem com recheio muito bem feito, chega quentinha em casa, tá aí, gente, com a entrega, e você pode usar o cupom BARABAHIA,
15% de desconto. Tá com fome? Aproveite agora. Acabou de assistir, já entra em contato. Tá aqui, inclusive, o link que eu vou deixar fixado no comentário também na descrição do vídeo. Você clica e aí você vai ter acesso, inclusive, se quiser, ao cardápio, né? Então tá aqui, ó, gente. Tem vários combos com preço bom. A pizza de 10 fatias, inclusive, viu? Vale bem a pena. Chega junto aí, fortalece. Conto com vocês. Aproveite aí para conhecer, para divulgar para a galera e fortalecer a Pizzete Pizzaria. Muita qualidade, custo-benefício extraordinário. Então chega junto aí e não se esqueça, tá? Use o cupom BARABAIA15. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar aí aos 90 mil inscritos e aproveita essa pizzaria aí. Show de bola, Pizzete. Faça logo o seu pedido usando o cupom BARABAIA15. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.